Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história sobre o motor da inovação no Brasil. Um motor que, segundo alguns relatórios bem importantes, foi praticamente desligado de propósito. A gente vai entender o tamanho desse desafio, qual é o plano para religar tudo e, claro, o que está em jogo para o futuro do país. E para a gente ter uma ideia da urgência, tudo começa aqui, com essa frase do relatório de transição do governo de 2022. É uma acusação muito forte, né? Ela já dá o tom da nossa análise. Um sistema que não apenas enfraqueceu, mas que teria sido ativamente desmontado. Então, vamos começar pelo começo. Qual era a dimensão real dessa crise? Como é que um sistema de inovação funciona? Ou melhor, não funciona quando está sob uma tensão tão grande? Olha, a palavra que aparece o tempo todo nos relatórios é essa: sucateamento. E é importante entender que isso não é só sobre cortar dinheiro, não. A ideia aqui é de uma degradação contínua, sabe? Da infraestrutura de pesquisa, do capital humano, das instituições que são basicamente a espinha dorsal da ciência no Brasil. E quando a gente olha para os números, a coisa fica ainda mais clara. A proposta de orçamento para 2023 era mais de 40% menor do que a de 2015. É uma queda brutal que mostra, sem rodeios, o tamanho do buraco financeiro que o setor estava enfrentando. Agora, se liga nesse número porque ele resume muita coisa. 32 bilhões de reais. Esse foi o valor que saiu do FNDCT, o principal fundo de ciência do país, e foi para outro lugar. É um dinheiro que simplesmente deixou de ir para laboratórios, para bolsas de pesquisa, para projetos de inovação. Ok, o cenário era complicado. Mas no meio dessa crise toda, já existia uma ideia, um modelo sendo desenhado para o futuro. Então agora a gente vai sair um pouco do problema para entrar na solução, num conceito criado para fazer a inovação funcionar de um jeito completamente diferente. Mas para entender o que tem de novo, a gente precisa olhar rapidinho para como as coisas eram antes. Os modelos antigos eram muito rígidos. Ou era o modelo estatista, onde o governo mandava em tudo, ou era o laissez-faire, onde cada um, governo, empresas e universidades, ficava no seu quadrado, sem conversar direito. A verdade é que os dois se mostraram ultrapassados. É aí que entra a grande virada de chave, o tal do modelo da hélice tríplice. A ideia aqui é bem diferente. Em vez de mundos separados, a gente tem esses três atores, universidade, indústria e governo, se entrelaçando, trabalhando juntos. Cada um assume papéis novos e a mágica da inovação acontece justamente onde eles se encontram. E o segredo desse modelo é justamente essa dança de papéis. O governo não é mais só um regulador, ele vira um agente empreendedor, que incentiva e até assume alguns riscos. A universidade, claro, continua sendo o berço do conhecimento e dos talentos. E a indústria pega tudo isso e transforma em produto, em serviço, em desenvolvimento para todo mundo. É uma parceria de verdade. Tudo bem, a teoria parece ótima, né? Mas como é que isso sai do papel e vira realidade? Agora a gente vai ver o instrumento jurídico, a ferramenta que foi criada para fazer a hélice tríplice acontecer de verdade. É o como por trás do o quê. A resposta está numa ferramenta chamada aliança estratégica. Pensa nela como um tipo de contrato super flexível, feito sob medida para projetos de pesquisa e desenvolvimento que levam tempo. O grande objetivo é deixar governo, universidades e empresas trabalharem juntos sem tanta burocracia. E olha, isso aqui é um ponto-chave. A antiga lei de licitações, a famosa 8666, não foi feita para inovação. Ela servia para comprar coisas que a gente já sabe como são, tipo caneta ou carro. Mas para a inovação, que é cheia de incerteza, ela simplesmente não funcionava. A aliança estratégica veio para resolver exatamente esse nó. Beleza. Mas na prática, como é que se monta uma aliança dessas? O processo tem uma lógica. Primeiro, se define um grande objetivo público, tipo desenvolver uma nova vacina. Segundo, se escolhe a dedo os melhores parceiros, tanto da indústria quanto da academia. E terceiro, se cria um modelo de governança bem claro, para todo mundo saber o que fazer. E essa necessidade não surgiu do nada, viu? O próprio Tribunal de Contas da União, lá em 2013, já tinha dado o recado. O TCU, que é o órgão fiscalizador, reconheceu que os contratos antigos não davam conta do recado, o que praticamente validou a criação de algo novo como aliança estratégica.
Bom, agora a gente fecha o círculo. A gente começou na crise, entendeu o novo modelo, viu a ferramenta. Agora, vamos ver o plano concreto que foi colocado na mesa para reconstruir todo esse sistema. A pergunta que não quer calar é essa. Diante daquele cenário de sucateamento que a gente viu, o que o relatório de transição propôs para de facto virar o jogo? As recomendações são bem diretas ao ponto. Elas vão desde o mais urgente, como liberar todo o dinheiro do FNDCT e derrubar medidas que o travavam, até o mais estratégico, como o botar dinheiro em grandes projetos nacionais em áreas como Amazónia e bioeconomia. E tem um ponto ali que toca muita gente: reajustar o valor das bolsas de pesquisa, que está congelado desde 2013. Pensa só. Então, o ponto aqui é o equilíbrio. Não é só sobre jogar dinheiro no problema. A reconstrução, segundo o plano, depende de um esforço em 4 frentes que se conversam. Restaurar o financiamento, sim, mas também refazer a governança, focar em projetos que fazem a diferença. E o mais importante, investir nas pessoas, no capital humano. Mas, no fim das contas, para que tudo isso? Qual é o grande objetivo? É ter um sistema de inovação que realmente funcione para o país, que seja capaz de criar soluções para problemas gigantes e reais, que vão da segurança alimentar até a necessidade de reindustrializar o Brasil. A ideia é usar a ciência e a tecnologia como ferramentas de verdade para o desenvolvimento. E a gente termina com a grande questão que fica no ar. O plano está aí, a visão parece clara. A pergunta de $1 milhão é: será que a execução de tudo isso vai ser suficiente para reverter anos de desmonte e finalmente destravar o imenso potencial que o Brasil tem na ciência e na tecnologia? Bom, essa é uma questão para todos nós continuarmos de olho.